Meus irmãos, bendito seja o Senhor, que dia após dia nos tem dado dos seus benefícios, graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. É assim que o Senhor tem nos guardado. Bênção, grande privilégio e alegria poder adorar o Senhor junto com a sua igreja. Mais uma vez eu quero agradecer os irmãos aqui da igreja do Conjunto Maguari de nos receberem, eu, minha família, nesses dias, ouvindo pregação, adorando o Senhor juntos. É um privilégio para nós, meus irmãos, uma alegria estar na companhia, na comunhão dos irmãos. Mais uma vez eu quero convidar-nos a ouvir a pregação e também, mais uma vez, na carta de Pedro. Esse ano foi um ano atípico para todos, com essa pandemia que assolou o mundo. Então, a minha programação de pregação nas Boas Novas, toda foi mudada, ou interrompida ou mudada. Não sendo aqui a minha igreja de pastoreio normal, né? Então, interessante como aqui eu vou concluir um livro das Escrituras pregando, e lá não consegui ainda, porque começou a pandemia, o culto foi interrompido, depois foi para a fazenda, nós viajei mais de 3 meses, esse período de férias, tudo, e não conseguimos chegar ao final de um livro ainda lá. Mas aqui junto com os irmãos estamos no final da carta do apóstolo Pedro, nessas 2 viagens aqui para Belém. Hoje vamos considerar com os irmãos o último capítulo da primeira carta de Pedro, o capítulo 5, onde nós temos, meus irmãos, várias exortações aos peregrinos cristãos, aos presbíteros da igreja, aos membros da igreja e a todos os servos de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler esse capítulo, eu convido a todos que podem se colocar em pé, assim leremos com atenção e reverência a palavra do nosso Senhor. 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 5, nos diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que
para vós outros é fiel e irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, nosso Senhor, louvamos o teu nome com alegria, com gratidão, que o Senhor, sendo o único e soberano Senhor, Deus cheio de glória e majestade, compadecestes de nós, pecadores, e enviaste teu Filho Jesus Cristo nesse mundo, para nos resgatar da condenação, da maldição, das trevas, do pecado, e nos trouxestes, ó Deus, para a comunhão contigo. Agradecemos por isso e suplicamos ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, ó Deus, na caminhada para a glória, para que toda a tua igreja, todos os teus servos, aqui e em outros lugares do mundo, sejamos, ó Deus, fiéis a ti, perseverantes, sejamos firmes na fé, nosso coração seja piedoso e temente ao Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos ordena, esperando a volta do Senhor. Abençoa, ó Deus, os socorros que têm tido grandes embates, grandes lutas, grandes tribulações, por causa do teu nome, porque ama o Senhor e tem servido ao Senhor com fidelidade. E abençoa teus servos aqui presentes, nas suas angústias e lutas e dores e dificuldades. Fortalece cada um de nós e nos dê, ó Deus, a alegria de continuar perseverando na fé em ti. Ó Deus, ilumina nossa mente para compreender a tua palavra. O Santo Espírito nos ensine, nós sejamos, ó Deus, fortalecidos no Senhor. Aviva, ó Senhor, os nossos corações. E tem misericórdia dos que ouvem a tua palavra, mas ainda não são servos do Senhor, para que, segundo a tua vontade, sendo a tua vontade, seus corações sejam iluminados e eles venham a ti em arrependimento e fé, nosso Salvador. Amém. Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, vale a pena lembrar que essa carta foi escrita para nos encorajar a servir ao Senhor em meio às lutas. Pedro escreveu para nos encorajar a conhecer e crer no Evangelho e viver o Evangelho da graça de Deus. Para nos encorajar a sofrer por amor a Cristo, honrando o nome de Cristo com alegria, regozijando-nos no Senhor. Para nos encorajar a entregar nossas vidas a Cristo, crer nele, descansar nele, na peregrinação para o céu. E agora Pedro conclui essa carta com muitos ensinos, várias exortações, e eu quero sintetizá-los em 3 partes, um esboço simples de 3 partes para a nossa edificação dessa noite. Em primeiro lugar, nós temos exortações aos presbíteros da Igreja de Cristo. Esses estão à frente da Igreja do Senhor, são os líderes da Igreja. E se a Igreja é perseguida, eles estão na linha de frente desse campo de batalha. Em segundo lugar, nós temos exortações aos membros da Igreja de Cristo. Todos os que são membros do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor. E em terceiro lugar, nós temos várias exortações a toda a igreja, presbíteros e membros, todos os servos de Deus em Cristo Jesus, os que amam o Senhor e têm sofrido por Ele. Vários conselhos, vários ensinos e ordens do Senhor para nós nessa passagem do apóstolo Pedro. Vamos começar considerando as exortações aos presbíteros, pastores,
são a mesma coisa, são o mesmo ofício. Versículos 1 a 4, o apóstolo Pedro fala conosco, com os presbíteros da igreja. Ele já vem encorajado a igreja, os irmãos, permanecessem fiéis, firmes no Senhor. E agora ele fala aos pastores do rebanho, os presbíteros do rebanho. E Pedro se identifica como também sendo ele um presbítero do Senhor. E para encorajar os presbíteros, ele diz, rogo, versículo 1, pois aos presbíteros que estão entre vocês, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. A palavra rogo-vos significa, na verdade, exorto-vos, ou encorajo-vos. Né? Tem uma palavra interessante que tem em seu significado na língua grega o sentido de chamar uma pessoa para o seu lado, para encorajá-la, para ajudá-la, para exortá-la. E é isso que Pedro faz, um apóstolo de Cristo, um presbítero como os presbíteros da igreja também, encorajando-nos a servir a Cristo e a pastorear a igreja do Senhor como o Senhor ordena. Veja que Pedro se identifica como um dos presbíteros, mas ele também é um apóstolo do Senhor. Por isso ele diz, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo, co-participante da glória que há de ser revelada, e com isso Pedro está falando da sua autoridade apostólica. Um dos sinais do verdadeiro apostolado é o ter sido testemunha do ministério de Cristo. Há pessoas hoje se identificando como apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Se é nesse sentido, tudo bem. Se Deus o enviou, de fato. Se não, também não é um apóstolo. Mas quando a Bíblia fala de apóstolos, os apóstolos de Cristo, fala desses que viram o Senhor Jesus Cristo, participaram do seu ministério, receberam o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo se considera um apóstolo como que nascido fora de tempo, mas ele também viu o Senhor falou com ele na estrada de Damasco. Em Gálatas, capítulo 1, Paulo diz que ele recebeu revelação do evangelho diretamente do Senhor. Portanto, também ele é um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Aqui temos Pedro, aquele apóstolo que parecia no começo muito falante, mas parecia medroso, e de fato era mesmo, tanto medroso, mas tornou um dos mais corajosos e firmes, de maneira que Paulo chama de uma das reputadas colunas da igreja, uma coluna além da igreja primitiva. Esse homem sofreu muito por causa de Cristo. Diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado como seu Senhor. Ele foi firme quando as autoridades prenderam os apóstolos e os proibiram de pregar o evangelho. Mas Pedro disse, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E continuou pregando firmemente a palavra do Senhor. Aqui ele se identifica também como um dos presbíteros da igreja. E o que é um presbítero, meus irmãos? A palavra presbítero significa o mais velho, a palavra. O ancião, o mais maduro. Mas o Novo Testamento identifica os presbíteros como sendo oficiais da igreja, aqueles que pastoreiam a igreja do Senhor. Alguns presbíteros se dedicam mais ao ensino e pregação da palavra. Por isso nós chamamos esses presbíteros de presbíteros docentes, ou que ensinam, mais dedicados ao ensino. Outros se dedicam mais ao governo e supervisão da igreja. Por isso nós os chamamos de presbíteros regentes, ou que governam, que regem a igreja. Ambos, docentes ou regentes, são presbíteros, o que nós mais comumente chamamos de pastores. A igreja tem um conselho de presbíteros, ou podemos chamar um conselho de pastores. Ambos são pastores também. Ambos pastoreiam a igreja. E ambos devem ser maduros na fé. A Bíblia diz que é necessário que o presbítero seja, veja bem a palavra, é necessário que o presbítero seja irrepreensível.
E vejam, irmãos, essas qualidades não vão aparecer de maneira plena e perfeita nos homens que pastoreiam a igreja, mas devem estar neles. Devem ser irrepreensíveis, esposos de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, isso é, neo é novo, fito é uma árvore nova, porque quebra fácil, verga fácil. Não seja neófito na fé, novo na fé ou inexperiente, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Isso significa que os presbíteros devem ter qualidades na fé, no amor e na pureza, na liderança da sua casa e da igreja do Senhor. Os presbíteros são pastores da igreja de Cristo. E é assim que nós, membros da igreja, devemos ver os presbíteros. Deus os chamou para cuidar de nós, para cuidar do seu rebanho. Paulo coloca bem isso quando ele se despediu dos presbíteros da igreja de Éfeso. Passou ali algum tempo, estava indo embora, talvez não voltasse mais a Éfeso. Então chamou os presbíteros e falou a eles. Naquela ocasião, uma das coisas que Paulo disse aos presbíteros foi: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, que é uma outra palavra no Novo Testamento para presbítero. Alguns homens têm se autodenominado também bispos, e nesse sentido de superintendentes, é o significado da palavra bispo. Se foram de fato chamados por Deus para isso, então são bispos, nesse sentido. Mas não no sentido de dominar a igreja. Bispos são superintendentes, são os mesmos presbíteros e pastores da igreja. Por isso, Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho do Senhor, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vejam a responsabilidade desses homens. Deus comprou-nos com o seu próprio sangue e entrega aos cuidados dos seus presbíteros, aqueles que ele comprou com o sangue do seu filho, para que estes pastoreiem a sua igreja, até que ele venha. Sabemos que Cristo, Pedro dá diversas exortações: apacentai ou pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Essa palavra apacentar significa pastorear. Pastorear significa literalmente levar ao pasto, para prover alimento, com essa finalidade de prover alimento para o rebanho. Vem da lida do pastor, que cuida de ovelhas. Ele leva as ovelhas para o pasto, para dar alimento, leva para o rio, para dar água, protege as ovelhas, cuida das ovelhas. Davi, por exemplo, na sua adolescência, era um pastor de ovelhas. Ele enfrentou um urso para cuidar das ovelhas, e enfrentava o frio e a noite, tudo mais para cuidar das ovelhas. Pastorear é cuidar das ovelhas. Aqui, no Novo Testamento, nessa passagem, pastorear é liderar, também guiar, conduzir, governar as ovelhas de Deus, as ovelhas do Senhor, governar conforme o Senhor ordena na sua palavra, ou como Pedro diz aqui, como Deus quer. Como é que deve ser o pastoreio? Como Deus quer. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, como Deus quer. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus ordena. Ninguém deve ser ordenado presbítero por ter sido obrigado a isso, constrangido a isso, forçado. É Deus que chama. Nós, como igreja, reconhecemos o chamado dos presbíteros quando os elegemos ao presbiterato e os ordenamos. Mas é Deus que chama.
ninguém deve ser constrangido, obrigado, forçado. O pastoreio é de livre vontade, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Também deve ser exercido não com intuitos gananciosos, visando qualquer vantagem pessoal. Aqui a palavra, na verdade, visando lucro financeiro vergonhoso. Não desse modo, por ganância, mas com boa vontade, buscando a glória, não de si mesmo, não glória para si mesmo, mas glória para Deus. Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não como dominadores do rebanho, mas como modelos do rebanho. Nós, os presbíteros, recebemos a autoridade de Deus para cuidar do rebanho que é de Deus, o qual ele comprou com seu sangue, com o sangue do seu filho. Nós nunca devemos fazer isso, governar a igreja, como se nós fôssemos dominadores da igreja do Senhor, controladores da igreja, da vida das pessoas. É o Senhor quem dirige a sua igreja, quem conduz o seu rebanho. Os presbíteros devem ser modelos para o rebanho, um exemplo, como Paulo diz a Timóteo, no amor, na fé e na pureza. Portanto, meus irmãos, os presbíteros são os que foram chamados por Deus para nos pastorear. Deus, na sua misericórdia, nos deu esses homens que nos ensinam a palavra, que pregam a palavra, que regem a igreja, que conduzem a igreja. Deus, na sua misericórdia, nos deu esses homens que nos guiam na luz do Evangelho, nos ensinando o Evangelho, que nos guiam pela palavra, que nos governam pela palavra. Quando você fez a sua pública profissão de fé, os que já fizeram, respondeu essa pergunta: você promete ser submisso às autoridades da igreja? Mas tem um acréscimo nessa pergunta: enquanto eles forem submissos à palavra de Deus, enquanto eles forem submissos a Deus, então nós respondemos sim. Porque nós estamos nos colocando debaixo da autoridade do próprio Deus, por meio dos seus presbíteros, do Senhor Jesus Cristo, por meio dos seus presbíteros, por meio dos pastores da igreja. Pedro diz aqui logo que o supremo pastor se manifestar. Isso é, assim que Cristo voltar, esses irmãos que Deus chamou para o pastoreio serão honrados pelo Senhor, receberão a imarcessível coroa de glória. O Senhor os receberá e os honrará na glória. Serão recebidos e honrados pelo Senhor na glória. Porque Deus sabe recompensar os que servem a Ele com fidelidade. E assim, meus irmãos, esse privilégio de termos presbíteros na igreja do Senhor, que o Senhor chamou para governar a igreja. Esses devem pastorear como Deus quer, não por sorte da ganância, não como dominadores do rebanho, não como forçados, mas espontaneamente, como Deus quer. Em segundo lugar, Pedro exorta aos membros da igreja, as ovelhas da igreja do Senhor. Depois de falar aos presbíteros, pastores, Pedro fala agora aos membros da igreja, no versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Aqui eu queria parar e fazer uma explicação. As nossas Bíblias têm uma útil divisão de capítulos, versículos e assuntos. Muito útil para nós. Tem sido bem usado pelo povo de Deus essa divisão, para nos ajudar a encontrar os textos, os assuntos, um versículo e livros, as escrituras, enfim. No entanto, essa divisão não é inspirada. Ela não é necessariamente, ou não é inspirada por Deus. O texto é, a divisão não. E às vezes há alguma dificuldade nessa divisão de capítulos, versículos e assuntos. Vocês percebem isso quando estão lendo a Bíblia. Às vezes um assunto ainda não terminou, mas muda de versículo e até de título, daquele título em negrito, que também não é inspirado. Ele é colocado pelas sociedades bíblicas, pelas comissões da sociedade bíblica, para nos ajudar a entender o que tem ali. Às vezes,
essa divisão atrapalha um pouco, pode atrapalhar um pouco, porque nos faz não compreender talvez bem um assunto onde ele começou e terminou. Não é bem o caso aqui, meus irmãos. Às vezes leva até uma interpretação errada de um assunto. Não é bem o caso aqui, mas há uma má divisão aqui. Os versículos 1 a 4 termina, na verdade, no 5. Pedro está falando com os pastores, depois com os membros da igreja. Os versículos 1 a 5. Ele exorta aos presbíteros, depois agora vai exortar aos membros da igreja. Mas na divisão que nós temos em Almeida Revista Atualizada, a versão que está comigo, possivelmente Almeida Revista Corrigida, em várias versões, o versículo 5 começa um outro assunto de vários conselhos, votos, saudações, finais e bênção. E, de fato, nós temos vários conselhos nessa passagem. Há uma outra dificuldade também com o versículo 5, que é a nossa compreensão do versículo ao contexto atual. Nós não pensamos nele como Pedro escreveu, mas geralmente, mas como o nosso contexto. Quando eu era mais jovem, morando numa vila pequena, com poucas famílias, nós tomávamos bênção de toda pessoa mais velha. Bênção, tio. A frase toda, sua bênção, meu tio. Mas a gente reduz para bênção, tio. Não importava, encontrava uma pessoa pelo caminho que fosse mais velha, a gente tinha esse respeito pelo mais velho. Esse é um princípio bom. O respeito é um princípio muito bom. Na casa, na família, com as pessoas. Enfim, nós devemos respeitar as pessoas. Os cabelos brancos são brancos porque o tempo passou, a maioria das pessoas. Também devem ser respeitados. Algumas pessoas, nós sabemos, não se dão bem o respeito, mas nós ainda assim não devemos respeitá-las. Nós não vamos tratá-las como elas, às vezes, querem ser tratadas. Nós respeitamos como servos de Deus em Cristo. O respeito do mais velho do mais moço para o mais velho também é bom. É um bom princípio, guardadas as devidas proporções. Também é um bom princípio. Mas não é disso que Pedro está falando aqui. Mas parece muito que ele está falando desse assunto. Parece que Pedro está dizendo às pessoas mais novas da igreja que eles deveriam ser respeitosos ou submissos para com as pessoas mais velhas da igreja. Mas não é isso que Pedro está falando. Pedro, na verdade, está falando aos membros da igreja que eles deveriam ser submissos aos presbíteros da igreja. O que acontece aqui é que a palavra presbítero, na verdade, é o mais velho, é o ancião, é o mais maduro. E a palavra mais jovem é o menos maduro, é o que não tem tanta experiência. Também a Bíblia usa essa palavra para uma pessoa mais nova em idade, mas também, como é o caso aqui, para o que é menos experiente. Os membros da igreja são menos maduros em relação aos presbíteros da igreja, por isso que são presbíteros. Eles são mais experientes e não necessariamente na idade, não é que tenha mais idade necessariamente, mas mais maduros na fé. As qualidades bíblicas para o presbítero assim o exigem. Sejam os mais experientes e mais firmes na fé. Aqui Pedro, então, usa essa palavra, rogo igualmente aos menos maduros em relação aos presbíteros. É uma questão de relação da igreja com os seus presbíteros. E Pedro diz, sede submissos aos que são mais velhos. Tanto que a palavra mais velhos, no versículo 5, é a mesma de presbíteros do versículo 1. E há um exemplo de como Pedro faz isso nessa carta, quando ele fala no capítulo 3, às mulheres, que elas deveriam ser submissas, e aos maridos, que eles deveriam liderar a casa. Quando Pedro faz isso, ele diz, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, no versículo 1 do capítulo 3. Depois ele diz aos maridos no versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Nesse caso, eles iriam liderar
as mulheres e a sua família. Aqui, Pedro faz a mesma coisa. Presbíteros, rogo-vos que vocês pastoreiem o rebanho de Deus. E depois ele fala à igreja, rogo que vocês se submetam aos presbíteros da igreja. Sejam submissos aos presbíteros da igreja. Portanto, meus irmãos, Pedro aqui exorta os mais moços, como ele fez com os mais velhos. Ou seja, ele exorta a igreja como ele exortou aos presbíteros da igreja. Essa é uma palavra para nós, membros do corpo de Cristo, membros da igreja do Senhor. Não é um conselho necessariamente aos mais jovens da igreja que sejam submissos aos mais velhos da igreja. Mas eu digo aos mais jovens da igreja, respeitem seus irmãos mais velhos da igreja. Amem os irmãos mais velhos da igreja. Voltando ao texto, o texto fala de todos nós, membros da igreja, sendo submissos aos presbíteros da igreja. Essa é a atitude do membro da igreja para com os seus pastores, para com os seus presbíteros. E essa, meus irmãos, não é esse ensino de Pedro, não é uma novidade nessa carta. A submissão à autoridade não é uma novidade nessa carta. Nós já vimos no final do capítulo 2 e no início do capítulo 3, quando Pedro nos diz que os cristãos devem ser biblicamente submissos às autoridades instituídas por Deus. Isso faz parte do nosso testemunho cristão, do zelo pelo Evangelho. Por isso Pedro tem ensinado que nós devemos ser submissos a toda instituição e governo humano por causa do Senhor. Também Pedro disse que os servos, que hoje nós chamamos empregados, devem ser submissos com todo temor aos seus senhores, que hoje nós chamamos de patrões, por motivo de sua consciência para com Deus. Também Pedro disse, como já li, que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido, aos seus maridos, como convém no Senhor. E a da carta, Pedro diz que a igreja deve ser submissa aos seus presbíteros, aqueles que Deus colocou sobre nós para nos pastorear como ele ordenou. Como nós voltamos a esse ensino da submissão, eu quero lembrar aos irmãos o que é submissão. Submissão, meus irmãos, é o compromisso de obedecer àqueles que Deus, em sua misericórdia e amor, colocou como autoridade sobre nós. Começa no nosso próprio lar, com nossos pais. Na sua graça, Deus nos deu papai, mamãe, eles têm autoridade sobre nós. E nós devemos ser obedientes a eles, como o Senhor ordena. E assim nós lidamos com vários níveis de liderança, aos quais, quando eles não estão nos ordenando a desobedecer a Deus, a desonrar o Senhor, nós devemos nos submeter quando essas autoridades não nos ordenem a desonrar, a desobedecer, a pecar contra o Senhor. Na prática, submissão é uma atitude de humildade, de humilde respeito, de valorização e de honra para com aqueles que Deus colocou como autoridade sobre nós. Na prática, submissão nos faz encorajar os que têm autoridade sobre nós, nos faz apoiar os que têm autoridade sobre nós, os que nos lideram de maneira bíblica, muito mais na igreja do Senhor. Por isso, tudo que tenho dito aos irmãos sobre submissão é, antes de tudo, uma atitude de obediência ao próprio Deus. É uma atitude de obediência ao Senhor. Como ovelhas de Cristo, membros do seu corpo, veja como que a Bíblia chama o crente, ovelhas. Ovelha é um animal dócil, fácil de conduzir, não é difícil conduzir ovelhas, fácil de obedecer, gosta de obedecer. A Bíblia nos chama de ovelhas, membros do corpo de Cristo. Nós nunca devemos, meus irmãos, esquecer que os presbíteros, pastores, são líderes espirituais que Deus colocou sobre nós para nos ensinar a palavra, para nos guiar na palavra, para nos ensinar a amar e temer o Senhor.
e que, portanto, nós devemos ser submissos aos presbíteros, se eles são submissos à palavra de Deus, se eles são submissos ao Senhor. Eu quero ler 2 textos das Escrituras que nos encorajam a essa submissão. O primeiro deles é em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no final da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Paulo diz aos irmãos em Tessalônica: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Só mais uma passagem do escritor da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Certamente o pastoreio, como Deus ordena, e a nossa submissão ao pastoreio, ao presbiterato da igreja, não será possível, meus irmãos. Não haverá crise se não houver humildade no nosso coração. Pastores e ovelhas, presbíteros e membros da igreja, nós devemos nos vestir de humildade. Por isso que Pedro diz, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Portanto, meus irmãos, tenhamos isso no nosso coração. Se não formos humildes e submissos ao Senhor, como seremos submissos a outras lideranças, como a dos presbíteros da igreja? E aqui Pedro, então, fala conosco, fala com os presbíteros, como devem pastorear, fala com a igreja, como devem ser pastoreados, com humildade, sendo submissos aos seus pastores, aos seus presbíteros, e assim nós seremos abençoados pelo Senhor, no cuidado do Senhor com as suas ovelhas. E eu quero dizer aos irmãos, orem por aqueles homens que Deus chamou para pastoreá-los, para presbiterar vocês, para serem presbíteros da igreja. Orem para que sejam homens realmente obedientes ao Senhor, servos do Senhor, homens que pastoreiem o rebanho do Senhor, não por interesses pessoais, gananciosos e egoístas, mas com firme propósito de servir Cristo, o Supremo Pastor. Orem por eles. Sejamos todos nós, meus irmãos, ovelhas submissas, ovelhas que se submetem ao correto pastoreio, à palavra do Senhor. Quando nós nos submetemos ao pastoreio bíblico, nós estamos nos submetendo a Cristo. É ao Senhor que nós estamos sendo submissos. Encorajem seus presbíteros, consolem-os. Eles são crentes como vocês, homens como vocês são também, frágeis às vezes, lutam como vocês também, passam lutas como os irmãos também passam. Encorajem os presbíteros da igreja. Mas a melhor maneira de encorajá-los é sendo obedientes ao Senhor. A melhor maneira de encorajá-los é ouvindo a pregação e colocando-a em prática. A melhor maneira de encorajá-los é sendo submissos à palavra do Senhor, ao evangelho do Senhor. E logo que o Supremo Pastor se manifestar, juntos, igreja, nós receberemos a inacessível coroa de glória. Nós seremos honrados pelo Senhor, porque o servimos com fidelidade. Até aqui conselhos aos pastores, presbíteros e à igreja, aos membros da igreja. E agora Pedro fala a todos nós, está concluindo a sua carta, dos versículos 6 até o versículo 14. Do 12 ao 14 nós temos algumas saudações de Paulo, que enviou essa carta por meio de um irmão, o irmão Silvano, que aparece várias vezes nas cartas de Paulo, e que foi um dos auxiliares dos apóstolos do Senhor, e que era daquela região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, de uma daquelas igrejas.
e que os irmãos conheciam muito bem, era um fiel irmão. Provavelmente Pedro estava em Roma, é possível que Pedro estivesse em Roma, quando escreveu e enviou essa carta. Ele fala da igreja de Roma, tratando-a como Babel, Babilônia, ou não a igreja, mas a cidade. Aquela que se encontra em Babilônia. A cidade de Roma era grande, enorme, era a capital do império. Não é a igreja que é Babel, mas a cidade de Roma, também eleita. A igreja em Roma vos saúda. Como igualmente o meu filho Marcos, que foi auxiliar de Pedro, possivelmente debaixo da autoridade de Pedro escreveu o Evangelho de Marcos, e que é aquele mesmo rapaz que começou a viajar com o apóstolo Paulo e Barnabé, e que foi um dia também vacilante. Paulo não quis levá-lo consigo, mas tempos mais tarde, Paulo fala de Marcos, dizendo, já no final do seu ministério, já idoso, quase à morte, Paulo fala de Marcos como um irmão muito útil a ele e ao ministério da palavra. Certamente esse irmão amadureceu na fé, e Pedro fala dele como seu filho Marcos, possivelmente seu filho na fé, e envia várias saudações para os irmãos. Ele também, mais uma vez, lembra o propósito dessa carta. Ele escreveu para exortar e testificar, mais uma vez, que a graça de Deus é genuína, para que os irmãos permanecessem firmes na graça de Deus, firmes no Evangelho. Mas antes disso, ele dá vários conselhos a todos nós. O apóstolo Pedro nos exorta dizendo, sejam humildes, versículos 5 e 6, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. No trato de presbítero e igreja e presbíteros, sejam todos humildes, no trato de uns com os outros, também de irmãos com outros irmãos, todos os crentes em Cristo, sejam os presbíteros, que são a liderança da igreja, sejam os irmãos da igreja, os membros da igreja, cada irmão e irmã em Cristo. Todos devemos, meus irmãos, nos cingir de humildade, no tratar um ao outro, na comunhão entre os irmãos. Eu li há tempos, está lá na minha bibliotecazinha, um livro de um irmão chamado Mahoney. Você vai ler C.J. Mahoney. É um livro sobre humildade, é um livro pequeno, fácil de ler. Humildade, verdadeira grandeza. E esse irmão define humildade ali como sendo avaliar a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus. Eu achei uma definição curta e tão boa. Humildade é avaliar a nós mesmos à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Porque à luz da santidade de Deus nós veremos como nós somos pecadores. Quanto mais perto de Deus, quanto mais próximos da luz da santidade de Deus, nós vemos mais o nosso coração pecador, e isso nos faz mais humildes, meus irmãos, mais servos. Quanto mais contemplamos a grandeza, a majestade do Senhor, mais nós reconheceremos quão necessitados somos dele, e assim seremos mais humildes. De fato, é com Cristo que nós aprendemos a ser humildes. Lembram os irmãos que Cristo disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É uma contradição quando o nosso orgulho se levanta e somos, o nosso nariz empina, somos orgulhosos. Crentes deveriam ser sempre humildes. Olha quem somos e o que Cristo fez por nós, como Deus nos resgatou da escravidão, das trevas, da condenação, do pecado. Por isso, Pedro diz que nós devemos nos vestir, nos cingir de humildade. Cingir-se de humildade é vestir-se de humildade. Em tempos antigos, e ainda na época do apóstolo Pedro, os escravos usavam um avental. Eles se cingiam com um avental, que os distinguia dos homens que não eram escravos, as pessoas livres. Se o escravo estivesse vestido corretamente,
Era impossível não reconhecê-lo, não saber que ele era escravo. Você chegava numa multidão e via um escravo, porque ele estava cingido com seu avental. O cristão tem essa vestimenta, a humildade. É impossível não reconhecê-lo se ele estiver cingido da humildade de Cristo. Por isso, talvez você já tenha ouvido no seu trabalho, talvez na sua escola, ou até na rua. Você é crente? Você pertence a alguma igreja? Você é um cristão? Talvez você já ouviu isso. Se estamos cingidos de Cristo, da humildade de Cristo, nos reconhecerão como cristãos. E aqui Pedro diz, porque nós devemos ser humildes, citando as Escrituras, citando Provérbios 3, 34. Nós devemos ser humildes, meus irmãos, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Deus é gracioso, misericordioso, generoso, cheio de bondade para com aqueles que são humildes. Deus sempre está disposto a dispensar seus ricos favores àqueles que se submetem a Ele, creem nele, amam e temem a Ele, que são humildes diante dEle. Mas Ele se opõe, Ele resiste aos que são soberbos. Eu sei que você também lida com esse pecado do orgulho, como eu lido. Um pecado que todos nós lidamos com ele. Então lembrem-se dessas palavras de Provérbios, citadas por Pedro, quando se levantar o seu orgulho. Se você é como eu, ele vai se levantar em você todo dia. Deus resiste soberbos. Contudo, aos humildes, Deus concede misericórdia. Deus concede graça. Eu vou ler duas passagens, de Provérbios 3, 32, 35, Tiago 4, 6, também citando Provérbios. Em Provérbios, o sábio Salomão diz, o Senhor abomina o perverso, mas aos retos ele trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas ele dá graça aos humildes. E Tiago diz, antes ele dar maior graça aos humildes. É dos humildes que Tiago está falando. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. E se a humildade, meus irmãos, para com os homens, para com as pessoas, nos nossos relacionamentos é tão importante, quanto mais em relação a Deus. Por isso que Pedro diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Seja humilde diante do Senhor. A tendência do nosso coração pecador é buscar exaltação antes de humilhação. Mas essa não é a ordem correta para Deus, meus irmãos. Primeiro nós temos que nos humilhar diante de Deus. E Ele, a seu tempo, nos exaltará. Primeiro, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Essa expressão, poderosa mão de Deus, fala de Deus agindo, do poder de Deus agindo. A mão é uma expressão nas Escrituras que fala de atividade. No caso aqui da atividade de Deus, da atividade de um Deus poderoso, que governa soberanamente, que é Senhor, soberano sobre todas as coisas. Quando nós nos submetemos a Deus, nós somos humildes. Quando nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, isso quer dizer que nós cremos nele, nós o amamos, que nós o obedecemos e que reconhecemos sua grandeza, seu poder, como fez, por exemplo, Davi. Eu vou citar, ler para os irmãos uma passagem de Davi em 1 Crônicas 29, versículos 10 em diante, texto no qual Davi, humildemente diante do Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor, depois de ver as ofertas que o povo de Deus trouxe para a construção do templo, Davi humilhou-se diante de Deus e louvou o Senhor, dizendo, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder,
a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, graças te damos e louvamos e exaltamos o teu soberano e grandioso nome, porque tudo vem de ti e do que é teu nós te damos. Quem sou eu e quem é esse povo? Quem é Israel para que pudéssemos dar a ti qualquer coisa? Tu tens dado a nós, nós somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e nós não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa é tua. Nós te louvamos e te bendizemos. Isso é humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Davi humilhou-se sob a poderosa mão de Deus e o exaltou. Ele reconheceu a soberania de Deus, creu na soberania de Deus, louvou a Deus por sua soberania e obedeceu e o adorou. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele no seu tempo nos exaltará, meus irmãos. Essa palavra aqui, exaltar, significa colocar em uma posição de honra. É isso que Deus faz com aqueles que se submetem a Ele, que se submetem à sua palavra, que se submetem à sua vontade, não no meu ou no seu tempo, mas no tempo de Deus. Como Pedro diz, a seu tempo, Deus exaltará aqueles que são humildes e submissos a Ele. Jesus, um dia, quando ele estava aqui na terra, no seu ministério, foi para uma festa, um encontro social, uma festa, Lucas 14. E ele estava, então, observando as pessoas e reparou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Chegavam, escolhiam os melhores lugares. Para evitar isso, hoje em dia, as pessoas colocam no casamento ou numa cerimônia reservada. Você já sabe que não deve sentar lá. Mas Jesus reparou como as pessoas procuravam os primeiros lugares. Então, deu-lhes uma lição, principalmente para nós, seus discípulos. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá um lugar a este. Então irás envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convidados. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Como Deus é bom conosco, Ele contou essa história, essa parábola, para dar essa lição. Qualquer que a si mesmo se exaltar, em qualquer lugar, será humilhado, mas aquele que se humilhar, será exaltado. Mais uma vez, Tiago, na sua carta, Tiago 4. Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Afligi-vos, lamentai, chorai, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O que é que Tiago chama de humilhar-se aqui na presença do Senhor? É sujeitar-se a Ele, é chegar-se ao Senhor, é purificar suas mãos, ou santificar-se, é limpar o coração, é reconhecer os seus pecados e lamentar por seus pecados, chorar diante do Senhor e clamar por misericórdia, por mudança no seu coração. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Portanto, meus irmãos, sejamos humildes, submissos a Deus, e humildes no tratar uns aos outros. Mas Pedro também nos exorta, dizendo: confiem no cuidado providente do Senhor. Versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O dicionário de português, descreve a palavra, o termo ânsia, de onde vem a nossa palavra ansiedade, como sendo aflição, angústia, medo, ânsia, perturbação de espírito, incerteza. E de fato é isso mesmo, ansiedade é isso, mas para nós que conhecemos as Escrituras e o Senhor, nós podemos ir um pouco mais adiante nessa definição de ansiedade. Nós sabemos, meus irmãos, que a ansiedade é a preocupação tão inquietante que nos leva a desconfiar de Deus, da providência de Deus, da soberania de Deus, do cuidado de Deus. O nosso carro não vai bater programado, né? A gente bate quando a gente menos espera e mais precisa. Tomara que bata só o motor e não a nossa cara. Mas a verdade é que às vezes bate a nossa cara também. Isso não está programado. As doenças não vêm à nossa casa quando nós programamos. As coisas não acontecem como nós queremos. Deus não está à disposição da nossa agenda, mas nós devemos estar à disposição da agenda dele, porque ele é Senhor, soberano. E daí, meus irmãos, às vezes nós não temos todas as respostas, nós não sabemos todas as coisas, nós não podemos saber o amanhã, mas o Senhor sabe. Essas coisas que trazem ansiedade ao nosso coração, que nos inquietam, nos faz, às vezes, desconfiar de Deus. E, nesse sentido, essa ansiedade que nos leva a desconfiar do cuidado, do amor e da providência de Deus é pecaminosa, é pecado, porque desconfia de Deus. E é interessante que a palavra grega para ansiedade também significa ser atraído para várias direções, que é como às vezes a gente fica quando o nosso coração está cheio de ansiedade. A ansiedade realmente leva as pessoas, nos leva a não saber o que fazer, para onde ir, ou ir para várias direções, a nos deixar inquietos, é a palavra que mais usamos. Isso aconteceu, por exemplo, com Marta, quando Jesus foi visitar. Então, quando você pensa naquela história de Jesus visitando Marta e Maria, e Marta ficando ansiosa de um lugar para o outro, normalmente vem na nossa cabeça que uma pessoa só estava naquele dia, mas não era só Jesus. Era Jesus e os 12 apóstolos. Então, quando chegarem 15 pessoas na sua casa, você se coloca no lugar de Maria, principalmente se o supermercado ainda não tiver sido feito. Quem sabe haja com o que fazer. Não sei se esse era o caso de Marta, mas ela estava muito inquieta para atender todas essas pessoas, essa comitiva que acompanhava Jesus Cristo. E aí disse para o Senhor, com seu coração cheio de ansiedade, como às vezes está o nosso: Senhor, não te importas que eu trabalhe sozinha, eu fique servindo sozinha? Porque Maria, irmã de Marta, estava ouvindo os ensinamentos de Jesus, aos pés dele, tranquilamente. E não dá raiva isso às vezes mesmo em você? Você está fazendo tudo e os outros estão tranquilos? Não por preguiça, Maria não estava por preguiça, mas porque aquela era a oportunidade de ouvir Cristo. Estava na sua casa e diante dela, o Senhor dos céus e da terra. Jesus então disse para Marta: Marta, Marta, como ele diz para você também, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, porém pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Eu vou casar. Quando eu vou casar? Perdi meu emprego. Quanto eu vou ganhar? Tenho que pagar. Os boletos vão chegar, eu tenho que pagar eles.
Mamãe está doente, vovô está doente, meus filhos estão doentes. Há tanta coisa. Se pensar, eles precisam passar para a faculdade ou sair da faculdade. Mesmo lá é um ambiente hostil. Como tratá-los? Como lidar com tudo isso? Quebrou o carro, não tenho carro, não tenho passagem, sei lá, coisas assim. Nós lidamos com todas essas inquietações e às vezes precisamos ouvir Cristo. Marta, Marta, andas preocupado com tantas coisas, porém uma coisa só é necessário. O pouco, meus irmãos, aqui que precisamos é confiar inteiramente no Senhor. E na verdade isso é tudo para nós. E ao dizer essas coisas, eu não estou dizendo que nós não sofremos com inquietações, mas nós devemos confiar. Mas o que eu estou dizendo é como Pedro, o que Pedro está dizendo, o que Deus está dizendo é: confiem no cuidado do Senhor. Lembra os irmãos como Jesus também reprovou a ansiedade dos seus discípulos. Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, por que andais ansiosos? Não andeis ansiosos pela vossa vida, vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, onde trabalharemos? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Paulo nos dá a mesma recomendação, meus irmãos. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Não vivais ansiosos com coisa alguma. Pelo contrário, confiem em Deus e coloquem diante dele nas suas orações, suplicando a ele que tenha misericórdia das suas necessidades. Lembre-se que também Cristo disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tanto nós podemos também fazer isso. Vejam os salmos, como os salmistas falam: ó Deus, estão me perseguindo, tem misericórdia de mim, eu necessito disso, tem misericórdia de mim, socorre, por favor. Quando terminará esse sofrimento? Socorro, socorro. Há salmos assim: socorro, Senhor. Confiando no Senhor, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Mas veja como Paulo diz: com ações de graças, que Cristo também diz: mas se não for possível, meu Pai, faça-se a tua vontade. E veja como os salmistas sempre louvam a Deus, ainda que no meio da angústia. Então, meus irmãos, lembremos disso. A ansiedade é causada primariamente pela falta de confiança em Deus, no cuidado de Deus, na providência de Deus, na soberania, no governo soberano do Senhor. Mas lance sobre Cristo sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti, Ele cuida de ti em todas as coisas. Pedro já tinha dito nessa carta: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Seja humilde e confie no Senhor. E Pedro diz mais: sejam sóbrios e vigilantes em relação ao diabo, versículos 8 e 9. O diabo é nosso maior adversário. Como o nome diz, ele é um acusador, ele é um caluniador dos cristãos, ele é o que promove perseguição à igreja. Quando alguém estiver perseguindo a igreja, um governo, uma pessoa, um parente, alguém, lembre-se disso. O diabo é o que promove perseguição à igreja. Ele é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. A figura do leão lembra dos felinos, gato, leão, onça. Os felinos são cheios de artimanhas para pegar sua presa. Muito ardilosos, silenciosos. Eles sabem quando atacar. Você pode observar um gato. Não aquele que você mimou com ração na sua casa. Esse não serve. Você pode observar um gato. Ele é um felino também. Se ele está caçando, ele cerca, ele busca o melhor momento para atacar. E os felinos procuram saber o ponto fraco da sua presa, para atacar no ponto fraco. E na hora certa,
O diabo é assim, ele é um adversário nosso. Ele anda em derredor, como um leão que ruge. O leão também ruge para dominar a área, amedrontar quem está ali, para afastar e para dominar quem está ali. Se você está com medo do rugido do leão, você já começa a encher o seu coração de ansiedade. O diabo é assim, meus irmãos, ele ruge para intimidar, amedrontar, para nos tentar a pecar contra Deus. Ele sabe muito bem que não vai levar os eleitos para o inferno, mas ele vai fazer tudo para fazê-los pecar contra Deus, desonrar o Senhor, para fazê-los cair em pecado, em desespero. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como resistir ao diabo? Pedro diz nessa passagem: sendo sóbrios, vigilantes e firmes na fé. Ser sóbrio é o contrário de estar bêbado. Bêbado não tem direção, não tem firmeza. Sóbrio, sobriedade, é aquela parte do fruto do Espírito que a Bíblia chama de domínio próprio. Uma pessoa tem domínio próprio em Cristo, pelo Espírito, porque é guiado pelo Espírito. Meus irmãos, é fácil cair nas artimanhas de Satanás se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito, se nós não estivermos sendo conduzidos pelo Senhor. Seja vigilante, esteja alerta. Isso tem a ver com a nossa santidade e obediência ao Senhor. O vigilante também é um soldado pronto para a batalha. Seja firme na fé, resista ao diabo firme na fé. Nós nos opomos a Satanás, ao diabo, às suas armadilhas, se nós estamos firmados nas doutrinas do Evangelho, na palavra do Senhor. É a firmeza do conhecimento de Deus e da sua palavra que nos faz sóbrios e vigilantes e resistentes às tentações e artimanhas do diabo. Lembrem-se, foi assim que Jesus Cristo resistiu a Satanás. Se você ler Mateus 4:11, você vai ler vários versículos das Escrituras, Cristo respondendo ao diabo e resistindo às tentações do diabo. E a Bíblia diz em Efésios, no final da carta aos Efésios, Efésios 6, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ora, a nossa luta não é contra a carne, o sangue, não é contra pessoas, mas é contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Essa expressão, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes, dizem respeito ao diabo e seus anjos. E aí Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Qual é a armadura de Deus, meus irmãos? É o Evangelho, é a palavra, é a sã doutrina do Evangelho. Paulo diz aqui: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, é pela doutrina do Evangelho, não seja negligente para com a leitura da palavra, a leitura de bom livro, a compreensão das doutrinas do Evangelho, a pregação, para que seu coração seja cheio dessas verdades. É assim que você vai resistir às tentações do diabo. Ele sempre vai rugir. Você estará firme, sóbrio, vigilante, se o Evangelho estiver no seu coração, se a santa doutrina do Evangelho for o que você ama, se o temor de Deus estiver no seu coração. Ame a palavra de Deus. Eu também ore sem cessar. Participe da adoração pública do culto regular, sobretudo do dia do Senhor.
dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor, que nos lembra da obra de Cristo por nós. É assim que nós somos fortes, firmes, vigilantes. É assim que nós enfrentamos os sofrimentos sobre os quais Pedro fala, sabendo que não somente nós, mas sofrimentos iguais aos nossos se cumprem na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Toda a igreja de Cristo, em todo lugar, em todas as épocas, tem sofrido por amor a Cristo. Satanás tem perseguido a igreja em todas as épocas. Por isso que Pedro diz: a nossa irmandade espalhada pelo mundo tem sofrido também, como nós, mas tem resistido firme no Senhor. Resistido porque amam a palavra. Tem resistido aos ataques do diabo, porque amam o Senhor. As perseguições do diabo, porque amam o evangelho do Senhor. E assim também, meus irmãos, certo de que Cristo já venceu o diabo na cruz, nós o resistimos quando amamos a sua palavra e tememos o Senhor e vivemos segundo o Senhor nos ordena. Há, para finalizar, uma promessa nesse final da carta do apóstolo Pedro, que está no versículo 10. Olhem para ela e enche o seu coração do que está aqui. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso é uma promessa para nos encorajar. Todos os que têm servido ao Senhor, os pastores da igreja, os presbíteros, meus irmãos presbíteros da igreja, todos os membros da igreja de Cristo, as ovelhas, meus irmãos em Cristo, servos do corpo de Cristo, todos que têm sofrido pela causa do Evangelho, todos que têm resistido ao diabo e têm sido tentados, às vezes têm caído, mas pela graça de Deus e aos pés do Senhor e arrependidos, têm sido restaurados pela misericórdia do Senhor. Alegrem-se nessa promessa. Logo virá o dia do Senhor. Logo o Senhor voltará. Ele é o Deus de toda misericórdia e graça. Foi Ele que nos chamou à sua eterna graça. Foi Ele que nos chamou para a vida eterna. E depois de aqui termos sofrido por um pouco, nós seremos glorificados na pátria celestial. Ele há de nos aperfeiçoar. Pedro usa palavras da área da construção para dizer: Deus há de nos aperfeiçoar em Cristo. Aperfeiçoar é restaurar, é colocar em ordem. Ele há de nos firmar e fundamentar, que significa firmar bem os alicerces. Ele há de nos fortalecer, nos tornar fortes. Deus está fazendo isso, meus irmãos, desde que Ele nos chamou e está nos guardando pelo seu poder, a fim de que quando Ele volte, Ele nos apresente para si mesmo, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Agora, quando nós vemos a igreja de Cristo, é como uma casa, um prédio em construção. Você chega num canteiro de obras, tem pá para um lado, sacos de cimento para o outro, areia, barro, paredes desencapadas, ou sem reboco, vigas, ferro. Não tem a beleza do prédio todo, você não vê, está em construção. Assim somos nós, a igreja de Cristo. Mas um dia esse prédio ficará belo, glorioso e bonito, quando Cristo voltar, quando o Senhor voltar. Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Isso levou o apóstolo Pedro a adorar o Senhor. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que nos elegeu, nos regenerou, nos resgatou, nos guarda. Aquele que nos santificou e nos chamou para si. Aquele que nos deu a sua palavra para nos edificar em Cristo, para nos fazer crescer. É o mesmo que está nos sustentando a viver de modo fiel para a glória dEle. A Ele seja o domínio, isso é o governo, a soberania, a glória, a majestade por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. E assim, meus irmãos, louvando a Deus, chegamos ao final dessa carta do apóstolo Pedro, que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, enviou para a igreja, por meio do irmão Silvano, não só para aquelas igrejas do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia,
mas para toda a igreja de Cristo. Essa é uma carta para te encorajar, para encorajar a igreja de Cristo a viver para a glória de Cristo, enquanto caminha para a glória eterna. E, meus irmãos, absolutamente certos, nós devemos estar de que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. E reconhecer que fomos chamados por causa da genuína graça de Deus. E assim nós esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca devemos esquecer que nosso lar não é esse mundo. Que a nossa agenda não é a Covid-19, mas Cristo, o céu e a glória. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós peregrinamos nesse mundo, nós devemos lembrar que somos povo de Deus, viver de modo coerente com esse fato, de maneira santa e fiel, para a glória de Deus, para o louvor de Cristo, mantendo exemplar o nosso testemunho de Cristo nesse mundo. E assim, meus irmãos, paz seja a todos vós que estáis em Cristo. Paz por causa da justiça de Cristo. Paz por causa da reconciliação com Cristo. Paz por causa da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.